distância? Aí a resposta foi, não influencia. Na verdade, a aproximação dos corpos, é resultado de partículas pequenininhas que nós não vemos, mas que estão empurrando e aproximando os corpos. Lembram disso? Alô, 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 alô? Sim. Sim. Ok. O Mach olha para isso e diz assim, que absurdo, tá vendo? Esse negócio de mecanicismo, esse negócio de dizer que não há ação à distância, visto que, no caso da gravidade, a gente não vê um corpo se chocar com o outro, então a gente faz metafísica, a gente inventa uma realidade paralela. A gente fala de conceitos que estão para além das sensações, da observação e da experiência, que são os átomos, as partículas invisíveis. E aí a gente introduz metafísica na ciência para explicar a gravidade. Alguém tinha levantado a mão. Não sei se foi por acidente. Se não foi, pode falar. Então, olha só. Visto que, para o paradigma mecanicista, olha aí o esquema, não há ação à distância, então, quando eu não vejo um corpo empurrando outro corpo visível que está se movendo, eu crio conceitos metafísicos para preencher o espaço físico entre causas e efeitos distantes. É isso que se fez com essa explicação da lei da gravidade e é isso que se fez com a explicação do movimento reflexo, que eu já mostrei aqui para vocês. Por isso, conclui-se aí que o paradigma mecanicista introduz a metafísica na ciência. Estou sendo claro? Acredito que sim, não é? Sim, professor. O objetivo do Ernest Mach era separar a ciência da metafísica. A ciência deve ficar no nível da experiência, ou seja, a linguagem científica, ela deve ser uma linguagem mais, atenção, descritiva do que explicativa. Mais descritiva do que explicativa. Como assim? A linguagem da ciência deve se deter na descrição do que as nossas sensações estão nos dando acesso, as nossas observações. A linguagem da ciência deve ser mais descritiva das nossas observações, e não uma linguagem que explica inventando. Estou sendo claro? Sim. Mas ainda não está claro, professor. E aí, como é que a gente lida, então? Aí o Ernest Mach diz: para permanecer no nível da experiência, a ciência deve descrever relações funcionais. A ciência deve descrever relações funcionais. O que são relações funcionais? São relações entre um evento, uma variável A e uma variável B. Eu posso descrever essas relações em ciência. Pessoal, vocês, parece que vocês estão entrando em contato comigo aqui. Eu já passei para vocês aqui o experimento sobre, nessa sala de aula, sobre a bola de boliche e a pena caindo no vácuo. Acho que não.
Certo. Então eu vou colocar aqui, tá? Ué, só um minuto. Estou com problemas aqui. Isso aqui não. Isso aqui tá sem tradução. Assistam este vídeo aí. Já já a gente volta, tá? Já assistimos esse vídeo? Alô? Assistindo, professor. Tô na metade dele.
Então, tá aí, não é? Um experimento. O Ernest Mach, no caso do Ernest Mach, não é? Você renunciaria, e todas essas afirmações sobre partículas, isso aí a gente excluiria, mas já que ele não era um atomista, não é? Ele recusava o atomismo e chamava o atomismo de metafísica, lá no século XIX, início do século XX. Mas o Mach diria o seguinte, olha, a ciência trabalha com relações funcionais, e tem uma relação funcional aí, não é? Que diz respeito a essa queda dos corpos, a queda dos corpos, a VD, ela é afetada pela resistência do ar. Então, para a gente descrever uma relação funcional aí, a gente diz que a, a queda dos corpos, né, a velocidade que os corpos caem, ela é afetada por uma VI, a condição do vácuo ou da presença do ar. Então, nós podemos descrever as relações funcionais, dizendo o seguinte: quando não há vácuo, o corpo mais pesado cai mais rapidamente por causa da resistência do ar. E quando há vácuo, os dois corpos caem à mesma velocidade, independentemente do peso. Escrevi uma relação funcional? Descrevi. Então, o Ernest Mach, ele diz que o objetivo da ciência é descrever relações funcionais, não inventar explicações. Ora, se o objetivo da ciência é encontrar e descrever relações funcionais, não é? Em certo sentido, ele diz que a ciência renuncia a explicar o porquê. O que ele quer dizer com isso? Isso é muito estranho. Como assim a ciência renuncia a explicar o porquê? Como assim a ciência renuncia a explicar o porquê? Aí o Mach diz: nós encontramos as relações funcionais, mas não podemos explicar metafisicamente por que elas acontecem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ser feliz em dizer isso para vocês agora, não é? Então, muito bem. E a gravidade? Eu não sei por que a gravidade acontece, não é? Eu não sei o que é a gravidade, mas eu sei de uma coisa. Atenção, eu não sei o que é a gravidade. Eu não sei o que é a gravidade em si, mas eu sei de uma coisa. Matéria atrai matéria da razão direta das massas e inversa do quadrado da distância. Eu sei disso. E isso aí eu posso testar? Posso. Como? Por exemplo, passou no Domingo Espetacular, certo? No Domingo Espetacular passou uma garotinha brasileira que trabalha num projeto de observação de asteroides, né? E eles precisam detectar os asteroides para ver se eles vão bater na Terra, não é? Se vai precisar fazer alguma coisa para impedir que o asteroide bata na Terra, aí, como aconteceu lá naquele filme Armagedon. Inclusive, tem uma nova tecnologia para proteger a Terra de asteroides. Vocês estão sabendo qual é, pessoal? Não, professor. Eles pretendem usar a minha barba. Eles têm uma cápsula de lançamento, não é? E a minha barba vai ser colocada como escudo para a Terra, né? É isso mesmo. A barba ela vai ser usada como escudo para proteger a Terra de qualquer asteroide, né?
Então, a NASA já tem tudo preparado para um caso de emergência. Para um lançamento, né, lá em Cabo Canaveral, um lançamento de um foguete, né, para me colocar em órbita. Muito bem. Mas essa menininha está lá. E o que a gente conhece sobre gravidade nos permite prever o movimento e testar nossas hipóteses, né? Por exemplo, aqui está a Terra, aqui está o asteroide. Então, quanto maior a massa dele, se ele está em movimento retilíneo uniforme, quanto maior a massa dele, isso, quanto maior a massa dele, né? Provavelmente mais ele vai se inclinar em direção à Terra. Quanto menor, menos ele se inclina em direção à Terra. Eu estou explicando por que a gravidade acontece ou eu estou descrevendo relações funcionais? No que eu acabei de falar aqui. Descrevendo. Descrevendo. Muito bem. Então, o que é a gravidade? É uma relação funcional. É uma descrição de uma relação funcional. Agora, se você perguntar para o Mach assim, mas por que isso acontece? Ele vai dizer, eu não sei e a ciência não pode me responder isso. Ah, mas por que a gente não pode supor que são partículas que estão batendo nesses corpos e empurrando um em direção ao outro? Porque isso está para além das sensações, porque isso é invenção de conceitos que não estão baseados na observação, na experiência, e, portanto, isso não é ciência. Então, a ciência descreve relações funcionais. Mas e se a gente não puder explicar por que essas relações acontecem? O Mach diz, aí a gente fica no nível da descrição, que é o nível que nos cabe. A ciência não pode saber tudo. A ciência, quem quer saber tudo tem que procurar a metafísica. Tudo lá até os seus mínimos detalhes, não é? Se eu não sei explicar por que matéria atrai matéria, então eu invento partículas empurrando. Aí o Mach fala assim, se você quiser saber tudo nos seus mínimos detalhes, vai para a metafísica. A ciência descreve, ela fica no limite do que a gente pode saber sobre o mundo. E a gente não pode saber tudo sobre o mundo, porque a gente só tem acesso às sensações. Porque a evolução darwinista das espécies nos fez assim, nos deu uma fisiologia que nos dá sensações para a gente se adaptar ao meio ambiente. Isso é bom, isso é ruim, o ruim eu não quero mais, o bom eu quero. Isso aí que a biologia da evolução nos deu. Então, nós temos esse limite para conhecer a realidade. Entenderam o Mach? Luísa, entendeu como é que o Mach rejeita a gravidade? Não. Só que Sim, para ele. Oi? eu entendi sim. Entendi sim. Imitei direito? Sim, mais ou menos. Então tá bom. Você planeja trabalhar para perder o sotaque ou você quer manter o sotaque, Luísa? Perder. Eu não gosto do meu sotaque. Tipo, porque às vezes eles não conseguem entender quando eu falo. Não, o seu português não tem nenhum erro no seu português, dá para entender perfeitamente. É que quando eu tô nervosa, aí eu falo muito rápido, aí não dá pra entender nada. Ah, isso é verdade. Os nossos vizinhos, especialmente os argentinos, né, eles falam muito rápido, não é? Sim. Nós falamos mais devagar. Agora, quando você vai para o sul do Brasil, o pessoal fala mais rápido, né? Então, olha só. Então, tá aí o Ernest Mach dizendo a ciência, não, a ciência a gente não pode saber tudo, não. A gente tem um limite para saber com a ciência. Se quiser saber tudo, vai procurar metafísica, vai procurar os filósofos lá fazendo metafísica. Isso aí não é ciência, não. Agora, vocês conhecem o personagem, o Seu Explicadinho? Já mostrei ele para vocês? Um vídeo dele? Hein, pessoal? Eu acho que não, professor, não lembro. Não, nós vamos ver o Seu Explicadinho.
O seu explicadinho, ele é o seu explicadinho, ele representa o espírito do o espírito do paradigma mecanicista. Vocês vão assistir esse vídeo aí, tá? Quando terminar, me avisa, tá? Não fica calado, não. Me avisa aí quando terminar.
Pronto? Então, esse aí é o personagem, né? O seu explicadinho. Vocês conheciam o seu explicadinho? Alguém conhecia? Você conhecia, Luísa? Sim. Eu não. Não conhecia porque não passava no Peru ou porque você nunca se interessou em assistir, Luísa? Porque eu não passava no Peru. Lá no Peru só passa Globo. Eu não sei se esse da Globo, não. Mas agora que você assistiu, você gostou ou você não gostou? Gostei. Gostou, mas gostou muito ou gostou um pouco? Gostei mais ou menos. Mas é mais menos ou mais mais? Mais. Você está se irritando? Mais ou menos. Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Então, olha só, pessoal. Por que que o seu explicadinho é um personagem interessante para a gente pensar o paradigma mecanicista, não é? Porque ele quer tudo nos mínimos detalhes. E aí o Ernest Mach fala assim: bom, mas nós não temos acesso aos mínimos detalhes. Nós só temos acesso às nossas sensações. Então vamos ficar no nível das sensações. Se você gosta das coisas muito bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes, aí você vai para a metafísica. Na ciência não dá para explicar nos seus mínimos detalhes, porque nós vamos ficar apenas na descrição das relações funcionais. Ficou claro, pessoal? Ficou, professor. Então, a ciência, ela reflete, não é? Um conhecimento possível do mundo a partir do que a gente pode conhecer. Lembra lá do Kant, falando do que é possível conhecer, do que não é possível conhecer, não é? O Mach está levando isso adiante aí, sob influência do positivismo, não é? Então, ó, anota essa palavra aí. O Mach é um pragmático. Pragmatismo, tá? Ele entende o seguinte: a ciência é um conhecimento da natureza conforme a gente pode conhecer. É um conhecimento que a nós interessa. Não é? Qual é a finalidade da ciência? Conhecer as minúcias de toda a natureza? Não, nós não podemos fazer isso. Nós podemos conhecer aquilo que nós temos acesso e que nos interessa, em última análise, por razões práticas. Então, o Mach diz assim: por que a gente se interessa pela ciência? Em última análise, ou a ciência nasce de um interesse prático, não é? Nós queremos curar doenças, nós queremos construir pontes, nós queremos proteger a Terra caso um asteroide venha se chocar com ela, então nós precisamos desenvolver um foguete capaz de levar o professor Cláudio Ivan para colocá-lo em órbita, não é? E colocar a barba dele para fora do foguete e proteger a Terra. Então nós precisamos conhecer física, balística, não sei mais o que, não é? Então o Ernest Mach representa uma perspectiva pragmática da ciência, não é? A ciência, finalidade dela é nos adaptar, participar do da nossa adaptação ao ambiente. Por quê? Ernest Mach é um darwinista, não é? Opa, então tinha um pragmático lá na Alemanha, como tinha pragmatismo também, um pragmatismo também de outro tipo, talvez, né, mas também com semelhanças, nos Estados Unidos da América. Qual foi o filósofo que
considerado o pai do pragmatismo norte-americano? História da psicologia. O cara lá da psicologia funcionalista. Já entreguei o ouro. Quem é? Charles? Quem? Não. William James. William James? Isso, William. Olha só, a Luísa nem fez história e está respondendo aí. Beleza, hein, Luísa? É William James, né? William James, joia. Então, tá aí. O Ernest Mach diz que, para permanecer no nível da experiência, a ciência deve descrever relações funcionais. O objetivo da ciência é encontrar relações funcionais. Isso nos habilita no nosso projeto de adaptação à natureza. A ciência renuncia a explicar o porquê, ou renuncia à explicação. Eu descrevo a relação funcional, mesmo que eu não saiba por que ela acontece. Fui claro aqui? Foi. Então, nós temos aí uma concepção de ciência que é do Ernest Mach. E eu disse, o Ernest Mach influenciou Burrus Frederic Skinner. Skinner adotou a filosofia da ciência do Ernest Mach. E por isso, para Skinner, o objetivo da ciência, da análise do comportamento, é descrever relações funcionais entre variáveis que se pode medir e observar, que são VI e VD. Não é? A VI pode ser o esquema de reforçamento que você manipula no experimento, e a VD, comportamento de pressão à barra, que você mede, observa, não é? E o Skinner diz que na psicologia a tentativa de explicar o porquê a VI afeta a VD levou a... Lê para mim, por favor. Levou a metafísica, isso é, ao mentalismo. Sim, obrigado, Maria. Ué, por que isso, hein? Aí nós vamos entender isso a partir da apresentação do texto de hoje. Quem apresenta hoje já pode começar. Pode colocar o slide, professor? Pode sim, pode colocar e começar, tá? Bom, então a gente vai apresentar o seminário 3. O nosso grupo é composto pela Ana Júlia, Elis, que sou eu, Gabriela e Raquel. Bom, eu vou falar sobre o capítulo 1, que é A Ciência Pode Ajudar, começando primeiramente pelo mau uso da ciência. O reconhecimento do desempenho da ciência em contribuir para a evolução da humanidade e suas tecnologias ao longo do tempo é notório e inquestionável. A ciência tem sido grande responsável pelas transformações nas concepções de novos medicamentos e conhecimentos sobre os fenômenos da natureza, além de permitir a diminuição da taxa de mortalidade, evitar a fome, possibilitar o controle de pragas, dentre outros diversos acréscimos. Porém, esta se torna uma arma perigosa nas mãos de pessoas que não a compreendem. Os produtos da ciência, embora deveriam ser utilizados a favor da sociedade, muitas vezes são tratados com irresponsabilidade. As 2 guerras mundiais em meio século são grandes exemplos do mau uso do conhecimento científico.
Nos últimos tempos, o poder do homem parece ter aumentado desproporcionalmente a sua sabedoria, uma vez que, embora tenha condições privilegiadas, faz o uso da ciência de maneira negativa e prejudicial. Além de não ser sadio, atitudes como essa alimentam o pessimismo de indivíduos bem-intencionados, impedindo a ocorrência de boas contribuições para a humanidade. Por motivos como este citado anteriormente, a ciência é vista frequentemente como bode expiatório. Em outras palavras, é bombardeada com acusações, mesmo sem ter responsabilidade direta com os problemas apresentados. Agora, seguindo para o próximo slide, a ciência como um corretivo. Independente das circunstâncias, por ser indispensável na vida humana atualmente, é inviável o descarte dessa ferramenta. Portanto, uma solução para a utilização consciente da ciência é sua forma de aplicação, elevando a compreensão da natureza humana ao mesmo grau dos métodos avançados pelos quais já foram alcançados. Segundo o texto, se o comportamento humano pode ser observado e compreendido de maneira objetiva, a chance de se chegar a ações mais sensatas é maior. Pode passar, por favor. Sobre a ameaça à liberdade. A aplicação da ciência ao comportamento humano é um tanto quanto complexa, pois muitos que a defendem apresentam um foco maior na busca de fatos, sem levar em consideração que estes podem sofrer distorções em sua interpretação, por ignorância e ou por preconceitos, mesmo que não intencionados. Uma das características predominantes da ciência é estar sempre desenvolvendo novas concepções do que já foi estudado anteriormente. Embora nem todos se sintam confortáveis com essa realidade, não existe interesse em ampliar as ciências da natureza sem a inclusão da ciência humana. De maneira geral, a ciência possui a ordem como um de seus principais objetivos. Busca a previsão dos acontecimentos através da apresentação e estudo de causas e variáveis que podem influenciar em seus resultados. O desígnio pela constância e padronização de eventos, considerando as variações possíveis em cada situação, permite afirmar que, nessa concepção de método científico, o comportamento é ordenado e determinado. Entretanto, essa ideia se opõe à tradição filosófica de que o homem é um ser livre e que seu comportamento é apenas um produto de suas mudanças espontâneas interiores, e não de condições antecedentes específicas. A filosofia defende que a vontade interna que cada indivíduo em si apresenta tem o poder de interferência nas relações causais, tornando a previsão e controle do comportamento impossíveis de serem realizados. Por isso, abandonar essa concepção seria como navegar contra a correnteza da natureza humana. Por esse motivo, o modelo alternativo de pensamento seria não negar a existência dessas forças coercivas na conduta humana, e ainda assim, não as incluir ao estudar o comportamento. O homem sempre apresentou resistência em se considerar diferente e acima dos animais. Os estudos de Darwin abalaram a ideia de que o homem, teoricamente, se classifica à parte dos outros seres, assim como a teoria de Copérnico, do sistema solar, difícil de ser aceita, uma vez que impunha a mudança de posição do homem em relação ao centro de tudo. Acreditando que a ciência humana é impossível ou não, mesmo que haja crenças de que existem limites, suspender seus estudos seria considerado retrocesso. A ciência pode dizer como tratar o comportamento, mas o que será feito é decidido de maneira não científica. Agora, falando sobre a questão da prática, de fato, percebemos que, por vezes, o comportamento humano é previsível, ao passo que sua determinação interior não seja definida por completa. Nosso comportamento, por exemplo, perante a julgamento em relação ao outro, é bastante abrangente. Uns são perdoáveis por causa da falta de oportunidade de conhecimento, e já outros condenados por não seguirem princípios que nos foram ensinados de maneira particular,
com base nas condições da realidade pela qual fomos eventualmente inseridos. A busca pelo equilíbrio entre a liberdade e controle ainda faz parte do contexto na formação das teorias, e enquanto não se encontra um ponto de vista consistente, a tendência é que essa situação permaneça. Bom dia! Agora eu vou falar do capítulo 2 sobre uma ciência do comportamento. Skinner introduz o segundo capítulo de sua obra dissertando sobre as particularidades da ciência em relação às outras áreas do conhecimento. É afirmado que seus resultados tangíveis e imediatos a tornam fácil de avaliar, afirmando que seus resultados... Apontando também o progresso acumulativo. Os avanços científicos permitem a refutação ou confirmação dos postulados anteriores, a tornando mais eficaz à medida que se busca conhecimento por meio de seus métodos de experimentação. Um exemplo claro desse progresso intelectual é quando afirmamos que um estudante de ensino médio atualmente conhece mais as propriedades da natureza que um cientista grego da Idade do Ouro. Apesar dos notáveis resultados gerados pela ciência, não se deve confundir seus produtos, que normalmente são acúmulos organizados de informação, com sua verdadeira natureza. Quando aplicada a um novo campo, deve-se compreender que suas características básicas não são restritas a um assunto específico. Ela pode ser utilizada de um modo mais elementar, sem uso de métodos exatos. Considerar estes fatos se torna essencial ao falar da ciência comportamental. Agora, falando sobre algumas características importantes da ciência, é importante antes reconhecer o alto valor da honestidade intelectual para os cientistas. Os homens naturalmente tendem a ser fiéis aos seus desejos e expectativas, o que pode fazer com que eles vejam as coisas como querem e não como elas de fato são. Para fazer ciência deve ocorrer a aceitação dos fatos, mesmo quando opostos às vontades dos seres humanos. Abandonar essa honestidade resultaria num desastre certeiro para os cientistas e o progresso científico. Usando o método científico de experimentação como exemplo, como citado anteriormente, o resultado de determinado experimento pode resultar na confirmação de uma teoria, na refutação ou pode deixar uma incógnita. Estes resultados observados, quando encarados honestamente, falarão mais alto que os próprios cientistas, serão aceitos mesmo que desagradáveis e inesperados. Em relação às incógnitas, dúvidas permanecerão na ciência até que respostas adequadas sejam encontradas, assim evitando conclusões prematuras e insatisfatórias. Portanto, a ciência pode ser definida como um conjunto de atitudes, buscando ordem, uniformidade e relações ordenadas entre eventos. Ela normalmente passa de observação formal de episódios para regra geral e, por fim, lei científica. Ressaltando, se não houvesse o encontro da uniformidade nas coisas do mundo, a conduta científica seria desordenada e ineficiente. Um sistema científico tem como finalidade manejar assuntos de forma mais eficaz, se preparando para lidar com certas partes do mundo. Quando prevemos um acontecimento, somos capazes de controlá-los e nos prepararmos para tal. Assim, também compreendemos as características particulares de certo evento e podemos esperar que ele se porte de certa maneira. Quando falamos do comportamento como uma disciplina científica, é fato afirmar que todos os homens são familiares com o comportamento humano. Estamos sempre rodeados de pelo menos um organismo que se comporta, o que faz com que preliminarmente já tenhamos observado a ocorrência do mesmo e criado concepções individuais sobre ele. Skinner trata esse conhecimento prévio do comportamento como uma desvantagem, propondo que, ao aplicar a ciência nesta área, teríamos que desaprender quase todos esses preconceitos. Nossos conceitos particulares nos fazem generalizar a conduta das pessoas ao se comportarem, e poucas dessas generalizações permaneceriam em uma análise científica cuidadosa. A complexidade do comportamento se dá por vários fatores, dentre eles o fato de ser um processo, e não uma coisa, o que torna sua observação mais complicada. Sendo mutável, fluido e evanescente, há grandes exigências técnicas.
Quando o comportamento é submetido à observação, surge um vago senso de ordem. Esperamos uniformidade, regularidade e queremos, de certo modo, prevê-lo. Mas, se não esperássemos tal ordem, os assuntos das ciências humanas se encontrariam sem sucesso. O método científico surge como um meio para esclarecer e explicitar essas uniformidades. Apesar de algumas pessoas interessadas no comportamento humano considerarem tais uniformidades óbvias e não verem necessidade da utilização de uma ciência exata, os métodos científicos apresentam vantagens bem demonstradas. Agora eu vou falar sobre algumas objeções à ciência do comportamento. A ciência comportamental encontrou resistência e levantou discussões sobre os próprios limites científicos. O comportamento humano é enormemente complexo, sendo o organismo humano de dimensões limitadas, podendo ser aplicado ao princípio de indeterminação. O homem não pode ter posse de toda informação relevante. Esse comportamento, ao mesmo tempo que pode não ser livre, também pode estar além da ciência preditiva. Deve-se procurar uma resposta para essa determinada limitação. Outra objeção diz respeito à razão não poder conhecer a si própria. O comportamento a ser emitido para se entender o comportamento estudado deve ser além do objeto de estudo. A ciência prioriza a compreensão de todas as espécies de fatos, ao invés de todos os fatos de determinado campo. Não se pode supor que os homens não sejam capazes de entender os princípios do comportamento sem que tenhamos uma noção clara do que são esses princípios. Tolstói, em sua obra Guerra e Paz, relata a ocorrência de discordâncias entre grandes doutores ao realizarem o diagnóstico de uma paciente. Ele se utiliza desse exemplo como forma de explicação para sua linha de pensamento. Nenhuma doença pode ser completamente entendida em uma pessoa viva, porque cada pessoa viva tem suas peculiaridades individuais e tem sempre suas próprias doenças. No entanto, embora não seja possível negar a existência da singularidade de cada indivíduo em suas vivências e experiências particulares, a ciência é ferramenta fundamental para a descrição de muitos diagnósticos baseados em fatores comuns a muitos casos gerais anteriormente estudados. A previsão de um comportamento, levando em consideração respostas médias e frequentes, obtidas por um número considerável de indivíduos, não necessariamente determina que uma pessoa em particular terá a mesma reação. Ainda que determinado, o comportamento pode ser muito mais complexo para ser tratado em termos de leis. Porém, isso não impede de considerar a relevância de seu estudo, para se adquirir maior conhecimento em antecipação do que eventualmente pode ocorrer. Considera-se também outro obstáculo para a ciência em relação ao comportamento. Feita uma previsão dele, torna-se passivo de alteração. Isso pode desencadear mudanças no comportamento quando o indivíduo é alertado de sua previsão, bem como a ocorrência de reações contraditórias à sua antecipação. Existem duas formas de observar e analisar o comportamento: interferindo sobre ele ou não. Independentemente do método escolhido, é importante considerar, ao influir sobre o objeto estudado, não se deve excluir esse intermédio ao analisar seu produto final. Agora eu passo a palavra para minha colega Elise. Bom dia, hoje eu vou falar sobre o capítulo 3, porque os organismos se comportam. A relação funcional possui termos de causa e efeito. Causa é uma mudança em uma variável independente, VI, e efeito é uma mudança em uma variável dependente, VD. Esses termos afirmam que eventos diferentes tendem a ocorrer ao mesmo tempo em uma certa ordem. O interesse se dá nas causas do comportamento, descobrindo e analisando essas causas, poderemos prever o comportamento e controlá-lo na medida que possamos manipular. O estudo de qualquer objeto começa nos domínios da superstição, no qual a explanação precede a validade. Algumas causas populares do comportamento. Qualquer evento que coincida com a emissão de um comportamento humano pode ser tomado como uma causa. Muitas pessoas recorrem a falsas causas para entender o comportamento humano. Às vezes, as pessoas apelam para a ignorância e usam expressões como nasce assim ou hereditariedade de modo errôneo, como uma explicação do comportamento daquele indivíduo. Não há nada errado em uma explicação interior, mas os eventos do interior de um sistema tendem a ser difíceis de observar e, por isso, é fácil conferir-lhes propriedades sem justificativas. Causas internas neurais.
Nas causas neurais, os leigos, a neurologia e a fisiologia usavam procedimentos similares ao do sistema nervoso como uma explicação imediata do comportamento, devido à técnica para a observação de processos no tecido nervoso não estar desenvolvida, os processos neurais podiam somente ser inferidos do comportamento. Na Primeira Guerra Mundial havia uma perturbação muito comum denominada choque de guerra. Os distúrbios no comportamento eram explicados por danos causados à estrutura do sistema nervoso por explosões violentas, apesar de não haver demonstração direta da existência de tais danos. Causas internas psíquicas. Um costume comum é explicar o comportamento em termos sem dimensões físicas chamado mental ou psíquico. Há quem atribua cada aspecto do comportamento de um organismo físico a um aspecto correspondente da mente ou de outra personalidade interior. O homem interior guia o corpo do indivíduo e o interior tem o impulso ao qual o exterior obedece. Em Freud, os conceitos de ego, superego e id são frequentemente encarados como criaturas sem substância, em um conflito violento que resulta no comportamento ajustado ou desajustado do indivíduo no qual residem. Freud insistiu na ênfase sobre o papel do inconsciente, um reconhecimento de que importantes processos mentais não são diretamente observáveis. Ele forneceu muitos exemplos de comportamentos que se inferem desejos, impulsos, instintos e emoções inconscientes. Mente e ideia, com suas características especiais, foram inventadas para isso, para proporcionar supostas elucidações. Causas interiores conceptuais é um hábito perigoso explicar uma afirmação em termos de outra, pois sugere que já encontramos a causa e não é preciso mais pesquisar. Desse modo, nós acabamos nos despreparando para as propriedades que finalmente são descobertas no comportamento e continuamos procurando algo que não pode existir. Agora eu vou passar a palavra para a Gabriela. Bom dia, eu vou falar sobre as variáveis das quais o comportamento é função, uma análise funcional e análise dos dados. O hábito de buscar dentro do organismo uma explicação do comportamento tende a obscurecer as variáveis que estão ao alcance de uma análise científica. Essas variáveis estão fora do organismo em sua história ambiental. As variáveis independentes são de várias espécies e suas relações com o comportamento são quase sempre sutis e complexas, mas não se pode esperar uma explicação adequada do comportamento sem analisá-las. Como exemplo, podemos usar o ato de beber água. Se colocarmos alguém em um quarto e um copo de água em sua frente, ele beberá? Talvez você pense que só existe a possibilidade de ele beber ou não beber. Porém, nesse estudo, estamos trabalhando com a probabilidade de ele beber e como essa probabilidade pode ser aumentada ou diminuída. A experiência cotidiana sugere várias possibilidades, e as observações clínicas e de laboratórios acrescentam outras. É decididamente falsa a afirmação de que se pode levar um cavalo até a água, mas não se pode fazê-lo beber. Se o privarmos por algum tempo, estaremos absolutamente certos de que o cavalo irá beber assim que chegar à água. A excreção de água possui um efeito semelhante ao de privação, pois se provocarmos suor excessivo ou forçarmos exercícios pesados, isso aumentará a probabilidade. Por outro lado, podemos abaixar a probabilidade forçando o sujeito a beber uma grande quantidade de água antes. Para prever se o sujeito irá beber ou não, precisamos conhecer o máximo possível das variáveis. Em ambos os casos, tanto para uma previsão acurada como para o controle, devemos investigar quantitativamente os efeitos de cada variável com os métodos e as técnicas de uma ciência de laboratório. Existem outras variáveis que podem afetar o resultado. O sujeito pode pensar que adicionar algo na água pode pertencer a uma cultura na qual só se bebe água sem que ninguém esteja olhando, ou pode apenas recusar-se a beber por não querer que prevejam seu comportamento. Essas possibilidades não desmentem as relações entre beber e as variáveis anteriores. Apenas nos lembram de que existem outras variáveis que precisam ser consideradas. Se o estudo é puramente inferido, ou seja, não há dimensões a ele relacionadas, as quais poderiam tornar possível uma avaliação direta, não pode ser usado como explicação. O fisiólogo dirá que os diversos meios de aumentar a probabilidade de beber têm um resultado comum: elevar a concentração de soluções no corpo. Através de algum mecanismo no corpo ainda não entendido suficientemente, isso pode levar a uma mudança correspondente no sistema nervoso,
que por sua vez torna o beber mais provável. Em cada caso, temos um encadeamento causal composto por 3 elos. O primeiro é uma operação efetuada de fora sobre o organismo, por exemplo, a privação de água. O segundo, uma condição interna, por exemplo, a sede fisiológica ou psíquica. O terceiro, um certo comportamento, que é, por exemplo, beber. Dados independentes sobre o segundo elo permitirão, obviamente, prever o terceiro sem precisar recorrer ao primeiro, pois o primeiro pode situar-se na história passada do organismo, mas o segundo é algo do presente. O segundo elo é inútil para o controle do comportamento, a menos que possamos manipulá-lo. Usualmente juntamos o segundo elo ao primeiro. Neste caso, o segundo elo não nos permite dispensar o primeiro. O método mais censurável consiste em retraçar a sequência causal, apenas até o hipotético segundo elo. Este procedimento tem uma série de desvantagens, tanto para a ciência teórica quanto para um modelo prático do comportamento. Não adianta dizer que para fazer um animal beber, basta torná-lo sedento, se não explicarmos como isso se faz. A objeção a esses estudos anteriores não é que eles não existem, mas a de que não são relevantes para uma análise funcional. Não é possível dar conta do comportamento de nenhum sistema quando permanecemos inteiramente dentro dele. Finalmente, será preciso buscar forças que operam sobre o organismo agindo de fora. As variáveis externas das quais o comportamento é função dão margem ao que pode ser chamado de análise causal ou funcional. Tentamos prever e controlar o comportamento de um organismo individual. O efeito para o qual procuramos a causa é a nossa variável dependente. As causas do comportamento é a nossa variável independente, que são as condições externas das quais o comportamento é função. Tudo isso deve ser feito dentro das fronteiras de uma ciência natural. Não é lícito presumir que o comportamento tenha propriedades particulares que requiram métodos únicos ou uma espécie particular de conhecimento. Utilizam o argumento de que o intento, que significa para o indivíduo que se comporta ou para os que serão afetados pelo comportamento, é mais importante do que o ato em si. E se afirmações desse tipo forem úteis para propósitos científicos, deverão ser baseados em eventos observáveis, e é exclusivamente em tais eventos que deve-se confinar uma análise funcional. É preciso também descrever as variáveis independentes em termos físicos. Os eventos que afetam um organismo devem ser passíveis de descrição na linguagem da ciência física. Uma força social não é mais útil na manipulação do comportamento que um estado interior de fome, ansiedade ou ceticismo. Assim como devemos relacionar esses eventos internos às variáveis manipuláveis das quais são função, também precisamos identificar os eventos físicos através dos quais uma força social afeta o organismo. O material a ser analisado por uma ciência do comportamento provém de muitas fontes, como as observações casuais, observações de campo controlada, observação clínica, pesquisas industriais, militares e outras instituições, estudos em laboratórios do comportamento humano e estudos de laboratório do comportamento de animais abaixo do nível humano. Há muitas maneiras de formular e analisar os dados referentes ao comportamento humano. Se nosso interesse reside principalmente nos princípios básicos, recorremos à matéria desse tipo como uma espécie de teste da adequação de nossa análise. Se, por outro lado, nosso interesse está no complexo, ainda temos muito a ganhar com a utilização de formulações obtidas em circunstâncias mais favoráveis. O comportamento humano é, talvez, o objeto mais difícil dentre os que já foram alvo do método da ciência. E é natural que o progresso seja lento. Diferente de vários outros estudos de anos e anos, uma análise funcional que especifica o comportamento como uma variável depende e se propõe descrevê-lo com base nas condições físicas observáveis e manipuláveis, é bastante recente e já provou ser uma formulação promissora. Se quisermos aprofundar a compreensão do comportamento humano e melhorar os métodos de controle, devemos estar preparados para o caráter rigoroso do pensar que a ciência requer. Foi isso nosso trabalho. Muito obrigada.
Estou tentando ligar a câmera aqui. Ok, pessoal. Eu vou perguntar para o grupo o seguinte: o que vocês consideram o mais importante para entender o pensamento do Skinner? O que é que vocês extraíram de mais importante nesse texto? Oi, professor, pode falar? Pode. Eu acho que o que mais me fez pensar, refletir, foi a parte que Skinner diz que a gente precisa desaprender os preconceitos para daí conseguir estudar o comportamento. Porque, por exemplo, né, quando nos perguntam da procedência do estudo do comportamento pela ciência, a gente sabe que a gente entra numa situação delicada e a gente precisa de bastante cautela. Porque, tipo, embora os comportamentos sejam previsíveis, isso não define que realmente vão acontecer, né? Por causa das diferentes variáveis e tudo mais, a gente não tem essa garantia de que ele realmente vai ocorrer. E isso também depende da singularidade do indivíduo em si, né? Que foram a parte interna, né? Que foi citado no texto, como também as variáveis externas. Então, daí existe essa parte de não ter controle total do organismo por causa da sua singularidade em si, né, em suas experiências próprias. Mas também existe essa parte da interpretação que a gente precisa tomar bastante cuidado antes de tirar conclusões, porque sem querer, sem ter a intenção, a gente pode acabar interpretando o comportamento da nossa maneira, né? E não buscando realmente fatos científicos e honestos a respeito dele. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim. E assim como a Raquel falou, no texto mesmo eles falam sobre o quão complexo é o comportamento humano, estudar o comportamento humano, que ainda é um estudo bem recente. Além de, como ela disse, a gente não pode prever o comportamento de cada indivíduo. E também tem a ideia que eu achei muito interessante das probabilidades, porque o texto ele é bem completo, e ele, além de explicar como aumentar e diminuir a probabilidade, ele também ajuda a analisar as variáveis que podem afetar o resultado dos indivíduos e dos testes. É isso. Querem acrescentar alguma coisa? Eu só queria acrescentar que nessa vertente que as meninas falaram de não poder prever o comportamento do indivíduo, eu achei muito interessante a parte que falaram do homem interior, que viu o corpo da pessoa, coloca ele em conflito, e onde o exterior obedece o interior. Outra coisa, na minha parte, quando eles mencionam que as pessoas interessadas no comportamento humano percebem essa uniformidade do comportamento e não veem uma necessidade de uma ciência exata naquilo. Apesar de dele não ser 100% previsível, dá para reparar, vendo de fora, dá para reparar essa uniformidade, mesmo sem usar uma ciência. Ok. Então, o Skinner está falando aí de senso comum e ciência, não é? Acho que foi a Raquel que começou a falar sobre isso, né? Você tem o senso comum, a sua experiência, as suas crenças e concepções sobre as suas crenças sobre o comportamento, e você tem a ciência. O Skinner está dizendo, o senso comum nos conduz ao erro, a ciência nos conduz ao acerto, não é? Isso é importante,
o aluno sempre se lembrar que a formação científica é uma trajetória de correção de erros, erros do que você aprendeu no senso comum. É isso que o Skinner está dizendo aí, tá? Mas foram boas as análises do grupo. Trouxeram elementos interessantes aqui, apresentaram bem o texto também, tá? Agora eu quero ouvir da turma. O que chamou a atenção de vocês? Quais são as dúvidas de vocês sobre esse texto? Que reflexões vocês fizeram? A turma agora. Nenhuma dúvida, pessoal? Não, professor. Ana Clara Silva, o que chamou sua atenção, Ana, no texto? Também a Camila de Oliveira. Professor, enquanto a turma pensa, a gente mandou o documento Word do seminário no chat. O senhor precisa que a gente mande em outro lugar também? Não, precisa não. Tudo bem, então. Então, pessoal que eu fiz a pergunta, o que vocês têm a dizer? Ixi, o pessoal não está aqui, né? Tá bom, vamos terminar. Professor, Oi. O que me chamou a atenção é alguma coisa que ela falou sobre desconstrução, né? A gente, do nosso pensamento, das nossas ideias, para construir algo novo. Foi mais ou menos isso, né? Que ela falou, do Skinner. Desconstrução é um conceito que aparece no Derrida e no Michel Foucault, não é? Mas o Skinner tá falando aqui de uma ruptura da ciência com o senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que eu trago da minha experiência, não é? Essa interpretação incoerente, mal fundamentada do mundo que todos nós trazemos da nossa experiência cotidiana. O Skinner está dizendo, ela não serve para a ciência, não é? Todos nós chegamos velhos para a ciência. Esse é o dito do Gaston Bachelard. Significa que quando nós chegamos para fazer ciência, nós já chegamos estragados. Estragados pelo quê? Pelo senso comum. Então a gente vai ter que corrigir, sair do senso comum para chamada atitude científica, né? É o que ele está dizendo aí. Podemos parar por aqui, pessoal? Professor, eu posso só acrescentar mais uma coisa que me chamou a atenção? Tá. É rapidinho. É porque eu só achei bastante interessante, foi algo que, na verdade, eu nunca tinha reparado, mas realmente acontece. É quando o indivíduo ele é alertado do comportamento que está previsto para acontecer, ele pode alterar, né? Por exemplo, no texto estava falando, se você fala para o seu amigo que ele vai comprar um carro X, só porque você falou que ele vai comprar um carro X, ele vai lá e decide comprar o carro Y. E é algo que eu nunca tinha parado para refletir, eu achei bastante interessante, assim, para levar para a vida mesmo, assim, reparar mesmo como que esses comportamentos podem facilmente ser
manipulados, querendo ou não, somente alertando da existência deles, né? Mas foi isso. Sim. Vamos falar sobre isso, o contexto em que o Skinner fala sobre isso aí na próxima aula, tá? Obrigado, tá, Raquel? Professor, só mais uma coisa que eu também achei muito interessante